Baixa a cabeça, feche seus olhos. Pai, estamos diante de Ti, Senhor, e o louvor, Senhor, ele é entoado a Ti com aquilo que nós temos, com a nossa voz, e eu estou pensando muito em relação a isso, Senhor. O Senhor nos dá aqui um momento de experimentar um culto, mas é um culto onde a gente apenas presta atenção naquilo que a gente pode dar para o Senhor, onde a gente presta atenção em detalhes, onde a gente presta atenção, Senhor, no simples. O Senhor hoje faz um retorno à simplicidade. Talvez esse seja o ponto, Pai. Muitas vezes a gente está querendo tanta coisa, sofisticando tantos processos, mas o Senhor é o Deus do simples. Obrigado. Obrigado porque o Deus do simples opera em qualquer lugar. Opera aqui nessa igreja, opera nas igrejas escondidas, opera, Senhor, nas igrejas clandestinas, opera nas mega igrejas, opera em todos os locais, na casa de pessoas. O Senhor opera em todos os locais. Dá-nos agora, Senhor, um momento de pensar e refletir sobre a Sua palavra profundamente. Que a gente reflita e tenha nessa palavra, Senhor, uma provocação Tua para inferir mudanças no nosso comportamento. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Mais uma vez, a graça e a paz de Jesus, família. Amém. Enquanto cantava aqui, eu me lembrei de uma história que eu tenho um primo. Eu acho que já contei essa história aqui na igreja, mas enfim. Eu tenho um primo, alguns de vocês conhecem, ele é médico aqui na cidade. Ele não é daqui da igreja, ele é de outra denominação. E o Felipe, eu amo muito ele. E aí a gente foi criado juntos. Nós temos uma proximidade muito grande, eu e ele. E aí ele tem um esporte que é ser maratonista. Ele gosta de fazer corridas. E ele já correu o mundo inteiro, maratonas, né? Ele gosta disso. E aí ele foi chamado por um grupo de cristãos, uma organização internacional de cristãos, para pregar o evangelho em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Você falou, o quê? Ele falou, estou fora, que lá é proibido o evangelho. O cristianismo na Coreia do Norte é proibido, é uma religião ocidental. Tudo que eles não querem é o evangelho lá. Existe a religião do Estado, que é algo que a gente não consegue entender muito bem, porque é uma coisa bem da cultura deles. Mas ele falou, como que vocês querem que eu vou lá? Vocês querem que eu seja preso, morto, o quê? Porque lá é com a pena de morte, os missionários são tratados. Não, ele falou assim, não, você vai correr na Olimpíada de Pyongyang. Perdão, na Maratona de Pyongyang. Ah é? Ele falou, vai. Mas tá bom, mas como que eu prego a Jesus lá? Vai ser assim, você vai começar a correr lá, e a igreja evangélica que está escondida em Pyongyang vai se alegrar, porque sabe que tem um cristão correndo na maratona. Gente, olha que coisa. E aqui é um olhar que eu faço para mim mesmo, no sentido de igreja. A gente muitas vezes tem um processo sofisticado de igreja. Essa igreja tem um processo sofisticado, os louvores, a organização, os times, tudo a gente pensa para deixar o culto da melhor maneira possível. Quando foge um pouquinho do esquema, como é o caso de hoje, a gente fica pensando, mas por quê? E aí eu estou ali no banco, e o primeiro louvor falou muito no meu coração, grande é o Senhor. Tem gente que sabe que esse louvor fala muito no meu coração, muito, muito no meu coração. E aí eu escuto um som, uma afinação no meu ouvido, onde eu penso, é para nós lembrarmos que nós somos igreja em qualquer circunstância, em qualquer processo. E eu lembro dessa igreja escondida na Coreia do Norte. Penso que lá, talvez eles não possam cantar como a gente canta aqui, plenos pulmões. Penso que eles não têm um prédio como esse. Penso que eles não têm um horário de culto que é divulgado na internet, como a gente faz. Penso que eles não estão sendo filmados como eu estou sendo agora, e vai ser transmitido a partir de terça-feira no nosso canal. Eu penso que isso não existe, até porque a gente não conhece, mas existe uma igreja clandestina que louva a Jesus da mesma maneira que a gente louva aqui, sem a liberdade que a gente tem. É no momento desse que a gente precisa agradecer muito a Deus, porque a gente vive no Brasil e a gente pode louvar a Deus abertamente. A gente pode cantar plenos pulmões, grande é o Senhor, eu me rendo aos seus pés. A gente pode cantar isso plenos pulmões, a gente não vai ser censurado, muito pelo contrário. Se alguém censurar a gente, ainda temos dispositivos de lei para nos defender disso.
os irmãos, porque eles são irmãos nossos em Cristo, da Coreia do Norte não tem quem os defenda. Eles se reúnem clandestinamente, mas no momento que eles se reuniram, porque agora lá, se agora que é 19, 28, pode ser que eles sejam reunidos lá mais ou menos 6:30 da manhã. No momento que eles se reuniram, o mesmo Deus, o mesmo Cristo está conosco aqui e esteve com eles lá. Deus é Deus em tempo todo. Deus é Deus em tempo todo. Essa lição o Senhor me compartilhou no banco e eu trago para vocês. E faz muito sentido com aquilo que a gente tem se preocupado ao longo desse mês de pensar, se importe. A fala da nossa série é para a gente combater a apatia que a gente vive no tempo que a gente está. A gente tratou a apatia do ponto de vista de olhar para o pobre, mas tem um tipo de apatia que nós temos, que ela é gerada, muitas vezes, pela condição que Deus nos dá. Muitas vezes Deus nos faz crescer, amadurecer, e a gente pouco começa a ligar para o que acontece no mundo, o que é importante é o que acontece comigo. Ficamos tão focados em nós, que a gente perde interesse no mundo, perde interesse na vizinhança, interesse na cidade. Um bom exemplo disso é quando a gente... Acho que esse microfone já foi. Nossa, som. Foi, Fran? Ou volto para o outro? Som. Agora vai. Vai. Ninguém segura a gente agora. Um tipo de... Essa apatia que eu estou falando para vocês, muitas vezes, eu vi quando eu estava dentro da universidade, eu ainda dava aula dentro da universidade. E tinha uma frase que me incomodava bastante, que eu falava, inclusive, meus amigos ali, que estavam junto comigo, que faziam ciência junto comigo, lá em Ribeirão Preto, na universidade, e falava assim: não me interessa o que ocorre fora dos muros daqui. Vocês entenderam o que eu falei? Não me interessa o que acontece fora dos muros daqui. Esse é um grau, porque assim, o que a gente faz, o que a gente mexe, é tão bom, nós somos tão bons nisso que a gente está fazendo, que o que acontece fora dos muros não chega aos pés do que a gente tem sido. Vocês entendem o sentido da coisa aqui? A nossa apatia em relação ao que acontecia fora do mundo era evidente. Não interessávamos se, por exemplo, na cidade, e eu falo aqui de um grupo de cientistas, né, de pessoas que trabalhavam com ciência, tanto na área médica, em qualquer área, e podiam mudar claramente muita coisa da cidade, muita coisa não acontecia, porque não estou interessado em mudar a cidade, eu estou interessado no meu mundinho, no meu umbigo. Isso acontece em qualquer lugar. Isso acontece numa universidade, mas isso também pode acontecer dentro de uma igreja, porque pouco interessa o que acontece fora dessas paredes. Isso acontece numa casa, pouco interessa o que acontece fora de casa. Conforme a gente vai entrando em um nicho, em um grupo, em um grau de relacionamentos profundos com as pessoas que a gente convive e conosco mesmo, a gente vai perdendo o interesse das pessoas que estão vivendo fora. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer aqui? A gente cria uma apatia porque não faz mais parte do nosso grupinho, da nossa área de interesse, não faz mais parte daquilo que eu gosto. E aí, a minha pergunta é, frente a isso, nós estamos muitas vezes, ou na maioria delas, fazendo muito pouco, ou melhor, impactando muito pouco a nossa sociedade. E o impactar aqui a sociedade, eu já não estou falando mais de assistência social, eu estou falando de coisas como um grama de honestidade, um mundo desonesto, um grama de tolerância em um mundo intolerante. Eu estou falando de uma pequena porção de compaixão no mundo sem qualquer tipo de empatia. A gente está no mundo da apatia e nós hoje somos de alguma forma fortalecidos a sermos apáticos para o mundo, porque o que interessa é o que acontece no nosso mundinho,
no nosso grupinho, seja na igreja, seja na universidade, seja em casa, seja no trabalho, seja em você mesmo. Pouco me interessa o que acontece do lado de fora, o importante é comigo. E essa é uma frase presente nos nossos dias e sempre foi presente na humanidade. Mas será que é essa o caminho que a gente precisa viver? É esse o caminho que Deus tem para a gente? Como cristão, como que eu tenho sido em relação a isso? E aí eu estou olhando para a carta de Tiago, eu estou vendo um líder da igreja preocupado que a igreja estava enfrentando problemas devido à religiosidade, devido à hipocrisia. Essa igreja aqui, ela estava perdendo a forma, estava perdendo a sua essência, passando por provações e dificuldades. Porque essa igreja que Tiago está falando, e Tiago começa lá no capítulo 1, lá no primeiro versículo, as 12 tribos dispersas, é o povo que sai de Jerusalém na primeira perseguição. E aí, meu irmão, ado, cada um no seu quadrado, essas igrejas viveram. Cada um foi para o seu canto. Olha, eu me mandaram embora ali na região do Mediterrâneo, e aí eu acabei numa cidade chamada Éfeso, por exemplo, e lá eu quero viver a minha vida. Eu não quero saber como as pessoas dessa cidade se importam, eu não quero saber como essas pessoas se importam, porque eu fugi de Jerusalém, eu sou judeu, eu sou cristão. E aqui tem um ponto, muitas vezes em nome do cristianismo nós nos isolamos, porque eu não quero, entre aspas, me misturar com essas pessoas. Aí Tiago, ele vai escrever uma carta e fala o seguinte: não é esse o caminho. O cristianismo não manda nós nos isolarmos. O cristianismo não manda a gente fazer um gueto. O cristianismo não manda a gente virar um grupinho seleto de pessoas. Nada disso. Até porque Cristo não faz isso. Cristo andava no meio das pessoas. Ele não andava somente no meio dos sacerdotes, no meio dos religiosos. Muito pelo contrário. Ele andava no meio do povão. Ele compartilhava os ensinamentos do Pai com aqueles que não tinham acesso dentro da igreja. Tiago, ele vai falar assim: olha, a gente precisa impactar o mundo de um jeito, e esse jeito é se importando, ou melhor, com boas obras. Para a gente entender o que ele quer falar, abre a sua Bíblia, por gentileza, acesse sua Bíblia, onde, do jeito que ela estiver aí, em Tiago, no capítulo 3, por gentileza. Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Tiago 3, do 13 ao 18. Está escrito o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre para o seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que provém do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Primeiro que Tiago está falando uma coisa que para a gente, no nosso tempo, no nosso momento, ele falou o seguinte: olha, frente à cultura da apatia, diante desse momento que nós estamos pouco se importando com os outros, demonstre que você se importa. Ele está falando assim: quem de vocês é sábio e tem entendimento, que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que vem da sabedoria. Primeira coisa, ele vai falar uma coisa que eu já falei aqui. Ele vai fazer uma distinção no primeiro sermão dessa série, de uma coisa que a gente precisa entender, que é o cristianismo metodológico versus o cristianismo prático. Metodológico é da minha autoria. Se eu escrever um dia um livro de teologia, eu vou escrever esse termo lá.
na minha opinião, o cristianismo metodológico é aquele cristianismo que se apega a métodos, que se apega em definir métodos, que tenta construir metodologias para você ser cristão. Ou seja, olha, se você é ser cristão, você tem que fazer isso e aquilo. Eu te dei uma receita de bolo para você ser cristão. Isso é importante, não resta a menor dúvida. O problema é que tem gente que só faz isso. Ele é um bom cristão metodológico. Ele consegue falar, ensinar métodos de como ser cristão, receitas de como ser cristão. Mas o que Tiago está começando a falar, quando ele fala assim, olha, demonstre através de boas obras, e como toda a carta, ele vai falar lá, no capítulo 1, versículo 20 a 23, 3 atitudes que a gente deve ter para a gente ser um cristão, que eu vou chamar agora de cristianismo prático. Lá ele vai falar, escute, mude a forma de agir e pratique aquilo que você aprende. Tiago 1, do 20 ao 22. De novo ele vai falar de boas obras. E aí de novo ele vai fazer a oposição do cristianismo metodológico, daquele que eu tenho regras, que eu sei pronunciar regras, que eu sei falar. Não é que isso seja ruim, mas o problema é que só sei fazer isso. Versus um cristianismo prático, no qual eu mostro para as pessoas o que é ser cristão através das minhas obras, através daquilo que eu faço. Eu não vou mais para o lado da teoria, mas eu pratico aquilo que eu aprendi. Ele distingue, ao longo desse livro, esses dois tipos de cristianismo. E isso é importante, porque Tiago está num momento muito importante da igreja. A igreja está se definindo, a igreja está tomando corpo. Eles estão vindo do judaísmo, e o judaísmo, eles tinham regras e atrás de regras, a famosa lei. E era natural que os cristãos começassem a elaborar regras por trás de regras. E aí a gente ia ter cristãos fariseus, o que seria um problema. E aí vem Tiago e fala o seguinte, não se apegue em fazer regras, mas pratiquem aquilo que vocês aprendam. Demonstre através das boas obras praticadas. E ele vai falar, essas obras devem ser praticadas de um jeito, como? Com humildade. Porque se eu aprendi de Cristo alguma coisa e pratico, Cristo me ensina com humildade. Cristo, por mais que Ele tenha a natureza de Deus em forma de homem, é o Deus Filho entre nós. A sua humildade é evidente no momento que Ele é entregue para morrer na cruz pelos nossos pecados. A humildade de Cristo para entrar em qualquer casa, em falar com qualquer pessoa, ao aprender sobre a humildade de Cristo, praticar esse cristianismo prático. Mas ele fala, toma cuidado. Esse cristianismo prático, ele provém de duas maneiras de fazer, que a gente tem que tomar cuidado. Uma primeira forma é uma maneira que eu digo mundana, é uma motivação mundana, é uma motivação que não vem de Deus. Ele fala assim, contudo, terminando ali, olha, demonstre o seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês, versículo 14, abrigam no coração inveja amarga e ambição, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Ele vai falar, peraí, a motivação de vocês para praticar boas obras não deve ser inveja e ambição egoísta. Mas você fala assim, mas espera aí, o que está acontecendo? Tiago detecta que talvez na igreja esteja acontecendo uma motivação para as boas obras, para se mostrar o cristianismo, que não é pautado naquilo que Deus ensina, naquilo que Cristo ensinou, mas é pautada em motivações internas, como ele fala, carnais. Pautado em quem? Inveja. Quer ver um exemplo? Ele fez, eu vou fazer melhor que ele. E tem um exemplo disso em Atos, que é incrível. Se não me engano, no capítulo 9, já falei aqui. Atos, vai ter um rapaz chamado Barnabé. Ele vai se tornar um dos missionários da igreja. E ele vende um terreno. Ele entrega toda a grana do terreno na mão dos apóstolos e fala assim, olha, use esse dinheiro para alimentar os pobres. Use esse dinheiro para alimentar as pessoas. A igreja fala, que legal, a igreja sabe disso. Tem um casalzinho chamado Ananias e Safira. E viu o tapinha nas costas que aquele cara recebeu e falou, opa,
esse negócio aí é bom, esse tapinha nas costas foi gostoso. Eu quero também. E eles vão lá, vendem o terreno, só que eles não entregam todo o dinheiro, entregam parte do dinheiro. O problema não é entregar parte do dinheiro, o problema é eles falaram que eles tinham vendido o terreno e entregado todo o dinheiro na mão dos apóstolos. Eles mentiram. Para os apóstolos tanto faz, meio terreno ou terreno inteiro. O problema é a motivação deles, que eles falam, olha, está todo o dinheiro aqui. Eles mentem, e é claro que diante da mentira a igreja não podia começar desse jeito. Deus castiga, ou melhor, Deus impetra disciplina, justiça, e aquele casal morre, porque mentiu para Deus. Para Deus a gente não mente. A igreja não podia começar com uma mentira. E Deus tem que mostrar para o povo que Ele é sério, que a igreja não é pautada, construída em cima de mentira. Tiago muito provavelmente fala, olhando para isso, olha, não façam boas obras motivados pela inveja. Porque ele fala assim, a inveja, ela é amarga e pela ambição egoísta. Inveja porque o outro fez, ambição de querer os louros do outro. Eu estou aqui na igreja, eu quero cantar e tocar, mas eu quero cantar e tocar porque eu sinto que Deus está me chamando para fazer isso, ou porque eu quero estar um dia lá em cima, com essa luzinha amarela na minha cara cantando. Porque se eu for só para estar aqui em cima com a luzinha amarela na tua cara, meu amigo, é a ideia aqui, é a ambição. Mas se você sabe que Deus te chama, fala assim, vai. E se Deus está te chamando, meu irmão, é uma coisa incrível. Você vai aprender, você vai crescer. Se tem luzinha, se não tem, se tem instrumento, se não tem, se tem som, se não tem, você vai estar fazendo. Vai além do que você tem, vai além da luzinha amarela na cara. O Tiago, ele está falando que esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Esse tipo de motivação não é divina. Puxa, mas eu queria tanto ajudar a igreja. Olha, Ananias e Safira, eles tinham boas intenções de ajudar a igreja, mas Tiago está falando, não, isso não vai dos céus, isso não é do céu, isso é inveja, isso é ambição, isso não é do céu, é demoníaco, isso vem do diabo. Mas você fala, o diabo pode fazer isso? Pode, a partir do momento que a gente está com o coração no lugar errado. E o diabo precisa de meia chance para colocar seus pensamentos no lugar errado. Meia chance. A partir do momento que você olha para frente e você fala assim, eu acho que eu faria melhor. Pronto. Porque não é essa a motivação. Nunca foi. É você olhar, puxa vida, Senhor, como que eu posso somar na igreja? É diferente. Quando a gente fala aqui, sirva em serviço, contribua em serviço, Senhor, onde eu posso servir? E se Deus mandar você servir aqui, amém. Mas se Deus mandar servir você na recepção, amém também. Se Deus mandar para você servir, olha, Deus pode falar isso para você, chega todo dia, 20 minutos antes, meia hora antes, para varrer o pátio da igreja. Aí eu vou varrer o pátio da igreja, não é para servir. Não me coloquei diante do Senhor para fazer alguma coisa. O Senhor está falando, vai lá varrer o pátio da igreja. Eu falo, então eu vou. Sabe, eu me colocar à disposição de Deus para servir. Porque quando eu quero, só acho que eu posso fazer melhor aquilo que estão fazendo, eu estou olhando aqui para a inveja, ambição egoísta. Quando eu olho que eu posso ser melhor no meu serviço, só porque eu mando bem. Quando eu acho que eu posso ser melhor na minha faculdade, só porque eu mando bem. Até aí nesses lugares, se eu não olhar a motivação que está dentro do meu coração, são motivações terrenas e demoníacas. Porque lá no meu trabalho, lá na faculdade, lá na vizinhança, na cidade, eu ainda sou instrumento de Deus de transformação. Até nesses lugares, a minha pergunta é, Senhor, onde eu devo agir? Como eu devo agir? As minhas boas obras, aquilo que eu estou fazendo tem que ser manifestado nesses locais. E aqui vai uma observação. A gente tem visto muitos políticos se elegerem em cima de nomes de pastor, de apóstolos, de ter um monte. Vai começar daqui a pouco. Se não me engano, é essa semana que começa. A gente vai ver um monte de cara falando, chamando de apóstolo, pastor, discípulo, irmão. Mas a minha grande pergunta como cristão
Será que esses caras, quando estão com isso na mão, eles fazem a boa obra que Tiago manda a gente fazer, do cristianismo prático, de eu mostrar Jesus Cristo, de eu, como estou aqui, nesse local, eu tenho condições de agir de um modo de que as pessoas, elas sejam abençoadas? Porque o que eu tenho visto são pessoas com o nome de pastor, apóstolo, discípulo, irmão, agirem segundo essa motivação que Tiago fala que vem da terra e do diabo, motivados pela inveja e pela ambição. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ver pessoas utilizando o nome de Cristo para ganhar para si mesmas. Estou cansado. Quando Cristo não teve nada para si, tudo que Ele tinha, Ele deu, inclusive a própria vida. E como discípulo de Cristo, eu sou impulsionado a fazer o mesmo. Tudo que eu tenho eu dou. Nada é meu. Tudo que vem de Cristo. O que vem de Cristo eu dou. Fazer boas obras aonde eu vivo, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas motivações. Mas ele fala que existe uma motivação que vem do céu. Versículo 17 ele fala assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Ele começa a falar o seguinte: olha, para a gente poder fazer a diferença onde a gente está, fazer boas obras, agir na igreja, agir no trabalho, agir na vizinhança, agir na cidade. E se você quer ser um candidato a deputado federal, estadual ou vereador, a motivação para você agir está aqui. Primeiro, tem que ser pura. Ela não pode ter maldade ou ambição. Ela tem que ser aquilo mesmo. Eu vou ajudar você porque eu quero te ajudar, ponto. Nada mais do que isso. Ela tem que ser pacífica, na contramão da rivalidade. Não é porque o outro fez, eu vou fazer melhor. Não é para falar para você que, ó, eu faço e ele não faz. Não, é pacífica. Ele fez, eu também estou fazendo. E junto a gente vai fazer alguma coisa junto. A motivação é amável, sem racismo. E, gente, tem uma coisa que tem me incomodado severamente na sociedade também. É um negócio chamado racismo estrutural. Eu vivo uma sociedade racista. Racismo estrutural não é só com brancos e pretos, mas é todo grupo que é, de alguma maneira, coagido por um grupo dominante. Negros, indígenas, mulheres, pobres, e LGBT, qualquer grupo. A gente vive numa sociedade que coage. E aí Cristo manda a gente ser amável numa sociedade onde o racismo estrutural existe. É o que Cristo manda a gente fazer. Onde eu tenho que me unir àquele cara que não tem a mesma escolaridade que eu. Onde eu tenho que cantar aqui na frente com um cara que não tem as mesmas capacitações que eu tenho. Que eu tenho que congregar com ele aqui, com uma pessoa que não tem o mesmo nível social que eu tenho. Mas aí que está a beleza do cristianismo. A gente no cristianismo isso acaba, isso cai, isso não existe. Cristo ele não está olhando o teu bolso nem o teu diploma. Cristo está olhando o teu coração, é bem diferente. Muito diferente. Ele fala que a nossa motivação, além de pura, pacífica e amável, ela tem que ser tolerante, tratável, como está escrito aqui, compreensiva. Esse negócio vai ter que me engolir, não rola, gente. Não rola. Não rola. Cristo não fez ninguém engolir ele. Cristo era amável, era tratável. Cristo ele olhava para as pessoas, tocava nas pessoas. E a gente vive hoje uma forma de existir. Não, tem que me aguentar. Não tem que me aguentar, cara. Da onde isso? Além de puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, igual aquele samaritano. O samaritano tem me incomodado de um jeito. Porque o samaritano, aquela parábola de Jesus, onde tinha um judeu
e os assaltantes o pegam e deixam ele quase morto na beira da estrada, vem esse samaritano. O samaritano, ele não vai só lá dar uma ajuda na pontual. Ó, tá aqui, ó, olhei, dá uma cuidada nas suas feridas, viu, meu amigo? Vai em frente, continua andando, mancando, mas vai em frente. Não, o samaritano trata dele na hora, derrama óleo sobre suas feridas, derrama remédio sobre as feridas. Pega aquele homem, quase morto, põe em cima do seu animal e leva para uma estalagem, para uma espécie de hospedaria. Chega lá e fala o seguinte, ó, pro dono da estalagem, está aqui o dinheiro, cuida desse cara aqui, cuida desse cara até ele ficar bom, está aqui um adiantamento, quando eu voltar eu completo o pagamento. O olhar do bom samaritano, e aí fala uma palavra em Lucas 15, aquele samaritano teve íntima compaixão para aquele judeu, que é o olhar de Cristo, é o olhar que eu tenho que ter, é o olhar que você tem que ter. E esse bom samaritano, ele não vai dar só uma ajudinha para o cara seguir a vida, não. Ele devolve a vida para o cara. Ele devolve, faz o cara continuar vivendo da onde ele tinha parado. O nosso olhar de misericórdia não é só tratar a pessoa naquele momento. Ah, meu irmão, deixa eu dar um abraço. Não é um abracinho. Um abracinho é bom, mas não é só o suficiente. Eu tenho que caminhar com o meu irmão, eu tenho que me importar com ele. Eu não posso virar e falar assim, olha ele lá, que bom, está inteiro, indo de ônibus, que Deus dê força para ele. E eu entrando no meu carro, indo embora, falando, Bibi, irmão, Deus abençoe, você está forte, né, irmão? Vamos em frente. E eu sigo o meu caminho. Não é isso. O bom samaritano é aquele que pega e põe dentro do carro, leva, está bem as coisas em casa, está precisando de ajuda, como que você está? É o bem que a gente faz na sociedade. Não é pontual, mas ela é algo extensivo. Tiago, ele vai falar que além de puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, eu tenho que ter bons frutos. Os bons frutos também podem ser entendidos como fidelidade. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que me relacionar, eu tenho que ter, eu tenho que agir de maneira fiel, imparcial, sem detrimento de outro e sincero. Os resultados disso são semeados em paz, não a força, para os pacificadores. Enquanto que o resultado lá da inveja e da ambição é uma confusão em toda espécie de males, segundo o versículo 16. Se importe, meu irmão. Se importe com o que está acontecendo em tua volta, mas se importe do jeito certo. Não com inveja ou com ambição. Não se importe do jeito maligno, no sentido de conseguir as glórias e méritos. Se importe usando a natureza de Cristo, ou melhor, cultivando a natureza de Cristo. Se você prestou atenção, você viu quando eu falei de puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia, que fiel, imparcial e sincero, eu consigo ver a Cristo nessas qualidades. Cristo foi dessa maneira. O jeito certo de agirmos no nosso contexto é sendo como Cristo. Não é do jeito do Beto, não é do jeito de cada um de vocês, mas é do jeito de Cristo. Onde eu deixo de lado o meu ego, eu deixo de lado a minha humanidade em termos de glória pessoal, onde eu deixo de lado, enfim, o meu sobrenome, minha carteira, meu diploma, e eu vou me parecer com Cristo. E eu vou impactar a sociedade, impacto as pessoas que convivem comigo como? Para elas se importarem umas com as outras. Eu me importo com o meu colega de trabalho. Eu estou lá sentado naquele computador, tem um colega de trabalho do meu lado, e eu falo assim, ele senta chateado e começa a falar, como que você está, cara? Não é cada um segue sua vida, mas eu me importar com ele, mas me importar de verdade, não para fazer fofoca, depois para o outro cara que senta do lado esquerdo. Mas eu me importo muito com o cara do lado direito. Eu me importar com aquela pessoa que Deus me dá para tratar. Se eu sou um vendedor, se eu sou alguém que trata pessoas, eu me importar com aquela pessoa. Fato, eu querer o bem daquela pessoa, não para vender o negócio, mas para, de fato, como cristão, querer ver o bem daquela pessoa, mas com a motivação de Cristo, não com inveja, não com ambição. Se importe, é o que eu falo para você. Mas a pergunta que eu deixo para você nessa noite é: qual tem sido a sua motivação para se importar? Como que você não tem sido apático?
fuja da motivação terrena, fuja da motivação da inveja e da ambição, fuja dela. Ela traz confusão e todo tipo de mal. Ela te condena, ela te detona, não só você, mas tudo que está em tua volta. Ela é uma grande bomba explosiva que atinge a todos sem ser seletiva. Demonstre que você se importa sim, como o Evangelho fala assim, olha, demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas. E esse com humildade tinha um segredo nessa palavra. É a palavra que a gente refere a Jesus Cristo. Pratique-as da maneira que Jesus Cristo pratica. Como você tem se importado? Não só com o pobre, mas com o seu colega de trabalho, com o seu familiar, com o seu irmão, com o seu amigo, com as pessoas que vêm aqui na igreja, com a pessoa com quem você convive. Você tem feito isso? Se importe da maneira que Jesus se importou, com todas essas qualidades que eu descrevi aqui. Esse é o desafio de Tiago para o nosso tempo, para o nosso dia, para nós e a PVH na cidade de Sorocaba. Amém? Levanta, vamos ficar de pé. A gente precisa, vamos cantar ao Senhor, depois a gente vai orar de joelhos, vamos falar para o Senhor aqui um pouco das nossas motivações e se importar. Mas eu queria cantar, eu tenho que cantar de novo essa música. Você sabe qual que é o grande ao Senhor? Vamos cantar de novo, esse hino é lindo. Vem aqui, pode vir aqui, Débora, vamos cantar. E a gente canta junto aqui. É você e Deus agora, é só você e Deus. É para você falar para Deus. Se Deus é tudo isso, viva isso que a gente vai cantar agora em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor nos impulsiona a nos importar com os outros, mas do jeito certo, do teu jeito, da tua maneira. E agora nos permite olhar para nós mesmos, meu Pai, olhar para o espelho e ver a maneira como tem sido as nossas motivações internas para atuar, para as obras que nós temos feito aqui na igreja, no trabalho, com a vizinhança, com a nossa família. E a pergunta que fica no nosso coração é: quais são as minhas motivações? Será que muitas vezes eu fui dominado pela inveja, pela ambição, apenas querer fazer como o outro faz, o melhor que o outro faz, para ganhar talvez aquilo que eu entendo que é uma espécie de louros, uma espécie de glória que ele tem? Ou a minha motivação é a mesma tua, Jesus, pura, sincera, amável, tolerante, fiel, enfim? Qual tem sido a minha motivação, meu Pai? Porque é fato, eu tenho que agir lá onde eu trabalho, lá onde eu vivo, aqui onde eu conheço a respeito de Ti, em todos os locais eu interajo, porque é assim a vida humana. Mas como tem sido essa minha interação? Qual tem sido a natureza dela? Me permita, Jesus, olhar para o espelho agora e ver, mas não só ver, mas em Ti, Senhor, buscar conserto e renovação. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Senhor.